Bem-vindo ao Guardião Esotérico. Neste momento, enquanto assiste a este vídeo, existe uma possibilidade que nunca considerou seriamente. O Anticristo, a figura profetizada há 2 milênios como o grande enganador, o falso Messias que governará o mundo antes do apocalipse final, pode já ter nascido. Não como hipérbole religiosa, não como metáfora, mas como realidade tangível que está a ser preparada através de linhagens de sangue meticulosamente preservadas, profecias cronometradas ao milímetro e estruturas de poder global que convergem precisamente agora, em 2025. Esta investigação não é entretenimento. É a análise mais séria e detalhada alguma vez realizada em português sobre a convergência entre profecias bíblicas milenares, linhagens genéticas das elites globais e os sinais observáveis da preparação para um governo mundial único. Enquanto a maioria da humanidade dorme, convencida de que estas são apenas histórias religiosas do passado, as estruturas estão a ser posicionadas, o tabuleiro está preparado, as peças movem-se. O que vai descobrir nas próximas dezenas de minutos mudará permanentemente a forma como vê o poder, a religião e o destino da humanidade. Não porque baseamos esta investigação em especulação vazia, mas porque vamos sistematicamente conectar profecias de Daniel, João e revelações modernas com eventos verificáveis. A reconstrução iminente do Terceiro Templo em Jerusalém, a unificação religiosa global sob autoridade centralizada, a ascensão de famílias cujas linhagens remontam a séculos de poder oculto. Prometemos revelar não teorias vagas, mas uma cronologia factual de preparação apocalíptica. Como considera? Estamos realmente a viver nos últimos dias antes da manifestação do Anticristo? Ou estas são apenas coincidências históricas sem conexão? Escreva nos comentários o que pensa. Vive no período de preparação final, ou isto são interpretações exageradas de textos antigos? É importante notar que a informação apresentada nesta investigação é baseada em profecias bíblicas, textos apocalípticos, análise histórica de sociedades secretas e teorias sobre linhagens de poder. Não deve ser interpretada como verdade absoluta ou ciência estabelecida. Vamos analisar estas profecias de uma perspectiva histórica, simbólica e investigativa, examinando como textos milenares se conectam com estruturas de poder modernas. Esta investigação não é pregação religiosa, nem convite à ação. É análise sistemática de um dos temas mais provocadores da escatologia ocidental. Antes de mergulharmos nas profecias específicas, devemos compreender o que torna este momento histórico único. Pela primeira vez, desde a destruição do Segundo Templo em 70 d.C. pelos romanos, existem planos concretos, financiamento estabelecido e vontade política para reconstruir o Terceiro Templo em Jerusalém. O Instituto do Templo, organização fundada em 1984, já fabricou todos os utensílios rituais necessários segundo especificações levíticas: o altar de bronze, instrumentos musicais, vestes sacerdotais, a menorá de ouro puro. Falta apenas o local e o momento político correto. Esta não é preparação simbólica, é material, física, tangível. Segundo profecias de Daniel capítulo 9, versículo 27 e Mateus capítulo 24, versículo 15, o Anticristo fará uma aliança com Israel por 7 anos, permitirá a reconstrução do templo e a restauração dos sacrifícios. Mas no meio deste período, 3 anos e meio, ele romperá a aliança, entrará no lugar santíssimo e declarar-se-á Deus. Este é o evento chamado Abominação Desoladora. Para compreender verdadeiramente a magnitude do que estamos a investigar, devemos primeiro examinar as profecias em detalhe sistemático, não como crentes cegos, mas como investigadores que examinam textos antigos e procuram padrões na realidade moderna. Começaremos pelo livro de Daniel, escrito no século VI a.C., durante o cativeiro babilônico, que oferece a cronologia mais específica sobre o fim dos tempos na tradição judaico-cristã.
Daniel capítulo 7 descreve 4 bestas que emergem do mar, interpretadas tradicionalmente como 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas é a 4ª besta que nos interessa. Aterrorizante, terrível e muito forte. Com grandes dentes de ferro, devorava, despedaçava e pisava aos pés o que sobrava. Esta besta tinha 10 chifres, e entre eles surgiu um chifre pequeno, que tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Este chifre pequeno é interpretado pela tradição cristã como o Anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 25 revela: proferirá palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Mas Daniel oferece ainda mais precisão cronológica. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, apresenta a profecia das 70 semanas. 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos no total. 69 semanas, 483 anos, levariam desde o decreto para reconstruir Jerusalém até ao ungido, o príncipe, ser morto. Muitos estudiosos calculam que isto se cumpriu exatamente com a crucificação de Cristo em 33 depois de Cristo. Mas falta uma semana, 7 anos finais. Esta é a 70ª semana de Daniel, o período da tribulação. Segundo a interpretação dispensacionalista, esta semana final ainda não ocorreu. Está separada das 69 anteriores por um intervalo, a Era da Igreja. Quando a Igreja for removida da terra, o arrebatamento, segundo a interpretação de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, a 70ª semana começará. Durante esta semana final, o Anticristo emergirá. Fará uma aliança com Israel, permitindo a reconstrução do templo. Mas na metade desta semana, 3 anos e meio, quebrará a aliança e cometerá a abominação desoladora. Daniel capítulo 12, versículos 11 a 12, menciona 1290 dias e 1335 dias, períodos ligeiramente superiores aos 1260 dias, 3 anos e meio, sugerindo eventos adicionais após a manifestação plena do Anticristo. Agora devemos saltar para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo oferece descrição psicológica e espiritual do Anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Paulo revela algo fundamental. Existe algo ou alguém que está a deter a manifestação do Anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. Agora vocês sabem o que o está detendo, de modo que lhe seja revelado no seu devido tempo. A atividade secreta da iniquidade já está em ação, mas aquele que agora o detém continuará a fazê-lo até que seja tirado do meio. Segundo a interpretação tradicional, este detentor é o Espírito Santo operando através da Igreja. Quando a Igreja for removida, o Anticristo será revelado. Mas é no Apocalipse de João que recebemos a visão mais detalhada e aterrorizante. Apocalipse, capítulo 13, descreve 2 bestas. A primeira emerge do mar. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Esta besta recebe poder do dragão, Satanás, por 42 meses, 3 anos e meio. Todo o mundo a adora, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 a 8.
Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e para exercer autoridade durante 42 meses. Abriu a boca para blasfemar contra Deus, e para caluniar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A segunda besta emerge da terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 15. Vi ainda outra besta que saía da terra. Tinha 2 chifres como o cordeiro, mas falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Esta segunda besta é tradicionalmente identificada como o falso profeta, líder religioso que direcionará a adoração ao anticristo. E então vem o símbolo mais famoso do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. O seu número é 666. 666. 3 vezes 6. O número do homem, criado no 6º dia, elevado à trindade profana. 6 representa imperfeição, falta. 7 a perfeição divina. 6 é queda. Durante séculos, exegetas tentaram decifrar este número através de gemátria, atribuindo valores numéricos a letras. Em grego, Nero César soma 666. Em hebraico, muitos nomes romanos também. Mas o significado pode ser arquetípico, não um indivíduo específico, mas o sistema humano exaltado sem Deus. Agora que estabelecemos o fundamento profético, devemos fazer a pergunta perturbadora: onde estamos nesta cronologia? Os sinais descritos por Jesus em Mateus capítulo 24 estão a manifestar-se? Guerras e rumores de guerras, sem dúvida constante na história humana. Fomes, agravadas por conflitos modernos e colapso climático. Terremotos, frequência aparentemente crescente segundo registros sísmicos. Falsos cristos e falsos profetas, incontáveis através dos séculos. Mas existem sinais únicos ao nosso tempo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pela primeira vez na história humana, através de tecnologia satelital, internet e missões globais, o evangelho alcançou literalmente todas as nações. Organizações como Wycliffe Bible Translators documentam tradução bíblica em mais de 3.000 línguas. Mais significativo, a restauração de Israel. Durante 1900 anos, desde 70 depois de Cristo, o povo judeu esteve disperso. Todas as profecias sobre o fim dos tempos pressupõem Israel como nação. Ezequiel capítulo 37, a visão do vale de ossos secos, profetiza: farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um só rei sobre todos eles. Em 14 de maio de 1948, Israel foi restabelecido. Pela primeira vez em quase 2 milénios, as profecias podiam começar a cumprir-se. E agora, em 2025, estamos mais perto do que nunca da reconstrução do terceiro templo. O maior obstáculo não é técnico. É o Monte do Templo estar ocupado pela Cúpula da Rocha e Mesquita de Al-Aqsa, terceiro local mais sagrado do Islão. Qualquer tentativa de remover estas estruturas provocaria guerra regional ou mundial. Mas existem teorias. O templo poderia ser construído ao lado,
ligeiramente ao norte, segundo novas medições arqueológicas. Ou uma crise, terremoto, guerra, poderia destruir as mesquitas, criando justificação. O Instituto do Templo não está apenas a planear, está a treinar. Identificou homens da tribo de Levi, sacerdotes, através de testes genéticos de ADN. Treina-os em rituais levíticos. Criou o éfode, o peitoral do juízo, os sinos de ouro para as vestes do sumo sacerdote. Até tentou criar uma novilha vermelha sem mácula, exigência para o ritual de purificação segundo Números capítulo 19, importando novilhas do Texas em 2022. Quando o templo for reconstruído, segundo Daniel e Apocalipse, os sacrifícios serão restaurados. E então o anticristo poderá cumprir a profecia, entrar no lugar santíssimo, parar os sacrifícios, declarar-se Deus. Mas quem é esta figura? De onde virá? Aqui entramos no território mais controverso e provocador desta investigação: as linhagens de sangue. Durante séculos, teóricos do oculto e investigadores de sociedades secretas afirmaram que o poder verdadeiro não se manifesta através de eleições democráticas ou golpes militares aleatórios. Manifesta-se através de linhagens. Famílias que preservam sangue, conhecimento e controlo através de gerações. Fritz Springmeier, investigador controverso, identificou 13 linhagens principais que alegadamente formam o topo da pirâmide de poder Illuminati. Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Dyne. Mas existe uma 13ª linhagem adicional, a mais misteriosa, ligada à dinastia Merovingia. Os Merovingios foram reis francos que governaram do século V ao VIII. Segundo teorias popularizadas por o Código da Vinci, mas com raízes em textos esotéricos mais antigos, os Merovingios descendem de Jesus Cristo e Maria Madalena. Embora esta teoria seja rejeitada pela historiografia acadêmica, sociedades secretas como o alegado Priorado de Sião afirmam proteger esta linhagem. a relevância para o anticristo. Se as elites globais acreditam preservar uma linhagem sagrada, seja de Cristo, de reis divinos ou de híbridos Nefilim, anjos caídos e humanos segundo Gênesis capítulo 6, então o anticristo poderia emergir desta linhagem, não como nascimento virgem divino, mas como culminação genética de séculos de endogamia calculada. As famílias reais europeias casam entre si há séculos. Os Rothschild casavam tios com sobrinhas para preservar riqueza e pureza de sangue. É importante notar que a informação apresentada nesta investigação é baseada em profecias bíblicas, textos apocalípticos, análise histórica de sociedades secretas e teorias sobre linhagens de poder. Não deve ser interpretada como verdade absoluta ou ciência estabelecida. Vamos analisar estas profecias de uma perspectiva histórica, simbólica e investigativa, examinando como textos milenares se conectam com estruturas de poder modernas. Esta investigação não é pregação religiosa, nem convite à ação. É análise sistemática de um dos temas mais provocadores da escatologia ocidental. Após expormos as bases proféticas do anticristo no primeiro segmento, avançamos para a parte crucial: as manifestações contemporâneas e preparações para o governo mundial previsto nas Escrituras. Temos diante de nós uma rede complexa de sociedades secretas, linhagens genéticas e movimentos geopolíticos que convergem para o que muitos reconhecem como o cenário final da escatologia cristã. A reconstrução do Terceiro Templo, previsto como evento iminente, não é apenas um fato arqueológico ou político. É o símbolo primordial do início do reinado do Anticristo. Instituições como o Instituto do Templo trabalham incansavelmente para preparar este evento,
entendendo os requisitos rituais e tecnológicos para seu funcionamento pleno. O local sagrado, carregado de simbolismo milenar, representará o trono físico do poder escatológico, onde o falso Messias se declarará divino, desafiando diretamente a ordem espiritual dos séculos. Paralelamente, a propagação global do Evangelho, agora disponível virtualmente em milhares de línguas, cumpre um dos requisitos proféticos para a vindoura crise espiritual e política. Ao mesmo tempo, a unificação religiosa, ainda que sob um manto ecumênico, prepara o terreno para a aceitação de um líder supremo que prometerá paz e estabilidade num mundo de caos crescente. Este líder, segundo as profecias, utilizará mecanismos de controle social e tecnológico sem precedentes, desde moeda única digital à vigilância biométrica, traduzindo a marca da besta em realidade palpável. A questão das linhagens de poder revela uma dimensão sombria e profundamente enraizada no controle humano. A manipulação genética e genealógica atenta não apenas ao poder político, mas à própria espiritualidade da humanidade. Essas famílias, supostamente descendentes de linhagens antigas que remontam a figuras bíblicas ou míticas, mantêm seu controle não por acaso, mas por design e cálculo rigoroso. A endogamia deliberada, o simbolismo iniciático e a manutenção de segredos sagrados são armas utilizadas para preservar um poder invisível, mas real. No coração deste sistema, a 13ª linhagem, associada à dinastia Merovígia e, por extensão, a mistérios como o Priorado de Sião, representa o ápice desta busca por dominação espiritual e terrena. O conceito de um governante antagônico ao Deus Supremo é elevado de uma figura simbólica para uma realidade concreta, que pode estar já entre nós, vivendo entre as elites globais, aguardando um momento para manifestar seu poder total. O sistema global que está a emergir não é apenas político, mas espiritual e tecnológico. As profecias não falam apenas de um indivíduo, mas de uma conjuntura onde a humanidade estará sob constante vigilância e controle, onde a liberdade espiritual e física será severamente restringida. O Anticristo será, assim, tanto um símbolo quanto um executor das forças que querem consolidar um domínio supremo. Deste ponto de vista, os eventos contemporâneos ganham uma nova luz. As crises econômicas, pandemias fabricadas ou exacerbadas, a manipulação dos sistemas democráticos, a crescente centralização do poder e o avanço acelerado da tecnologia não são acidentes, mas componentes integrados deste sistema profetizado. As movimentações geopolíticas envolvendo Jerusalém, a pressão para a reconstrução do templo, os aparatos tecnológicos para controle populacional, todos são peças deste imenso tabuleiro de xadrez. A ação das sociedades secretas ao longo dos séculos, desde os templários até as modernas ordens ocultas contemporâneas, fornece as bases para a estruturação deste sistema. O ocultamento de conhecimentos, práticas rituais e manipulação de símbolos são ferramentas para o controle invisível das massas. O Anticristo surge neste contexto como um herdeiro espiritual, político e simbólico deste legado oculto. A análise destes elementos nos conduz a uma reflexão filosófica profunda. O que significa viver num tempo em que a realidade material é moldada não apenas por poderes visíveis, mas por forças ocultas e ancestrais? O Anticristo não é apenas uma figura de profecia, mas o arquétipo personificado da corrupção máxima do poder e da espiritualidade, a sombra maior que todos enfrentamos. Ao concluirmos esta investigação, a pergunta mais inquietante permanece: seremos capazes de reconhecer e resistir ao sistema que está a ser erguido para a subjugação global? Ou estamos fadados a aceitar passivamente a revelação do Anticristo, confiando em estruturas antigas que alegam preparar-nos para tal? Esta questão transcende a religião. Trata-se da essência da liberdade humana e do destino coletivo. Esta análise aprofundada apenas arranha a superfície de mistérios que se estendem por milênios.
Se deseja continuar esta jornada no desconhecido, subscreva o canal. Até a próxima exploração nas sombras do conhecimento proibido.